Olá, eu sou Jaqueline Salles, sou professora de desenvolvimento pessoal. Eu apoio pessoas assim como você a vencerem seus pensamentos negativos, eliminarem suas crenças limitantes e assim obterem a vida profissional e financeira que sonham e merecem obter. E eu faço isso através dos canais das redes sociais, aqui no Instagram, no Telegram, por e-mail e também nos treinamentos avançados. É muito bom estar aqui com você compartilhando tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos. E no episódio de hoje eu vou contar um pouco da minha história. Exatamente isso. Como que eu cheguei até aqui, como que eu comecei no desenvolvimento pessoal, o que me motivou a entrar e permanecer nessa trajetória. E eu também quero ouvir a sua história. Eu gostaria também que você compartilhasse aqui comigo nos comentários como que você chegou no desenvolvimento pessoal, como é que você encontrou esse tema, por que você começou a se interessar por autoconhecimento, pelo poder das crenças, pela questão do pensamento, qual foi o livro que te iniciou, quem foi a pessoa que te apresentou isso, conta aqui a sua história pra mim, que com certeza vai me inspirar muito, eu adoro ouvir histórias. Então eu tô aguardando aqui a sua história nos comentários, tá bom? Bem, eu vou contar um pouco da minha. Eu nasci ali em 1975, a minha mãe tinha 2 filhas e ela teve um breve romance com meu pai. Eu só fui conhecer meu pai 11 anos depois, mas eu vou chegar nesse momento. E eu cresci até meus 7 anos de idade, eu cresci junto com a minha mãe, a minha irmã, os meus avós, no bairro de Olinda, município de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu nasci em Madureira, minha mãe me teve em Madureira, por isso que eu falo que eu sou carioca. E eu, até os meus 7 anos eu morei em Olinda, município de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, mas Nilópolis é um dos municípios mais populosos do Brasil, ou seja, é muita gente por metro quadrado, é muita gente. E até os 7 anos de idade eu morei em Nilópolis. E eu me lembro assim que a minha infância foi uma infância muito boa por um lado, eu era muito livre, minha mãe saía para trabalhar, saía tipo 7 horas da manhã, chegava às 8 horas da noite, ficava o dia inteiro fora, eu ficava com a minha irmã e com os meus primos e primas. Nós morávamos num quintal grande com várias casas, eu ia para a escola, quando eu chegava da escola, almoçava e era só rua, brincar, pique-esconde, pique-tá, pique-bandeira, pique-latão, pera-uva, massa, salada mista e todas essas brincadeiras, né? A gente também caçava vagalume, caçava grilo, eu me lembro que eu caçava grilo, eu adorava caçar grilo, brincava de comidinha na panela, fazer comidinha e tudo mais. Tinha várias brincadeiras, né? Queimado, tudo, eu vivia ralada e aí tinha aquela coisa do time, né? O time. Se minha mãe chegasse no trabalho e visse a gente na rua, o couro comia. Então, a gente tinha um time, assim, a gente não usava relógio não, mas tinha um time já, tá dando a hora, então a gente corria, tomava banho, ficava esperando a minha mãe como se a gente tivesse ficado o dia inteiro dentro de casa. Mas ela sabia bem que não era bem assim, mas ela só não gostava de chegar e pegar a gente na rua. O dia que isso acontecia, o couro comia. E eu lembro de um episódio que aconteceu mais ou menos nessa época, eu tinha uns 5 anos de idade, eu lembro claramente como se fosse hoje. E esse episódio, essa parte da minha vida, eu acredito que me trouxe bastante dos meus conceitos sobre pensamento sobre mim mesma, porque a gente começa a sermos quem somos na infância, né? A partir das nossas experiências, do que ouvimos dos outros, do que a gente experimenta e vivencia no nosso dia a dia e como a gente dá o significado para a experiência. Qual é o significado que você dá? Duas pessoas podem passar pela mesma experiência e darem significados completamente diferentes. Então, nós é que damos o significado da experiência. Então, eu vou explicar uma experiência que eu tive, que hoje para mim está muito claro que foi assim, o start, o gatilho para muita coisa, muito das experiências que eu tive no futuro, tá? Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, isso tem 40 anos, gente. Mas eu me lembro como se fosse hoje a roupa que eu tava com uma blusa branca de gola alta, um casaco da Mini. E a minha mãe ia trabalhar, ela pediu para um primo dela, me levar numa festa, uma festa de criança, a festa do Serginho. O Serginho era filho da minha madrinha Aparecida. E ele me levou, ele pegou, acho que era uma Brasília, né? Naquela época eu tinha Brasília, ele me levou com alguém de carona e me deixou na festa. Falou, olha, tal hora eu venho te buscar. Eu falei, tá bom. Eu não conhecia ninguém na festa, a não ser a minha madrinha e o Serginho, que era criança, que tinha mais ou menos 1 ano de idade. E aí o que acontecia? Quando eu entrei lá, a minha madrinha não me reconheceu. Eu acho que ela estava tão ocupada com festa, criança, muitos afazeres, tinha muita gente na casa. Era uma festa muito bem decorada, com decoração de palhaço. Eu fiquei com trauma de palhaço, deu muitos anos por causa disso.
E aí eu me lembro que ninguém cuidou de mim, ninguém ficou comigo, ninguém me ofereceu um refrigerante, nada. Eu era bem pequena, então eu queria alcançar as bolas, pegar a comida em cima da mesa, eu não consegui. Eu sei que eu fiquei com fome, com sede. Eu falava com a minha madrinha, assim, puxava. Me lembro de uma cena de eu puxando a perna dela e ela, tipo, ela olhava pra mim, mas ela. Eu acho que as pessoas não. Hoje, né, eu olhando, eu acho que as pessoas não imaginavam que eu estaria sozinha numa festa, né? Uma criança de 5 anos sozinha numa festa. Mas eu tava, engraçado isso. E aí, o que aconteceu? Deu a hora, meu primo foi me buscar, graças a Deus, que eu tava com muita fome, com muita sede, e eu tava me sentindo completamente perdida naquele ambiente onde ninguém me reconhecia, ninguém falava comigo, ninguém, nada, eu fiquei muito acuada, né? E hoje eu percebo quanto o significado que eu dei àquele momento foi o significado de que você pode fazer tudo sozinha, você não precisa de ninguém. Tá? Você consegue se virar sozinha. Porque eu lembro que eu peguei um docinho, eu lembro que eu comecei a me virar ali, como se eu estivesse numa mini selva, sabe? Comecei a me virar ali no meio das crianças, mas foi uma experiência bem diferente, digamos assim. E aí passaram-se alguns anos, os meus avós faleceram nessa época, meus avós ainda eram vivos, morávamos eu, meu avô, a minha avó. Meu avô era cego, uma experiência muito interessante. O meu avô era cego e ele trabalhava de vigia. É exatamente isso. Ele trabalhava de vigia no depósito do Mineirinho, lá perto da nossa casa. Mas já que loucura, seu avô era cego e trabalhava de vigia, é isso mesmo, porque ele trabalhava à noite, substituindo um dos vigias. Um dos vigias trabalhava sozinho e meu avô trabalhava à noite, porque ele ouvia muito bem. Então, se alguém entrasse no depósito, ele ouvia, ele tocava um sininho e vinha a segurança. E hoje em dia, eu sei que aquele amigo do meu avô que deu trabalho para ele, deu por pura piedade mesmo, porque meu avô tinha ficado cego, não tinha recebido nenhum tipo de indenização, nada, né? Aquela era uma época muito desafiadora em relação à justiça, em relação a tudo, né? Não tinha tanta informação. Imagina, a televisão tinha 2, 3 canais, não existia internet, nós morávamos longe. Então meu avô ficou cego num acidente de trabalho e não recebeu nenhum tipo de indenização, e a minha mãe só tinha renda da minha mãe, nós éramos 5 pessoas numa casa e meu avô precisava trabalhar. E aquele homem foi e deu esse trabalho pro meu avô. E eu lembro, eu levava o meu avô, né, no trabalho, que era guia dele em vários momentos, guia dele para ele no banheiro, que nosso banheiro era fora, do lado de fora da casa. Eu era guia dele para ele ir pro trabalho, para ele no quintal, fazer as coisas dele. Então, eu me lembro muito bem disso. E foi o meu avô também que me ensinou a ler e escrever. Ele escrevia, porque meu avô não nasceu cego, né? Ele ficou cego num acidente de trabalho. E aí ele queria que alguém lesse para ele, né? Alguém lesse para ele. Se alguém, graças a Deus, foi escolhido, fui eu. Então, o que ele fazia? Ele anotava a letra, né? Ele passava a letra A, a letra B, assim, na minha mão, e foi me ensinando tanto nessa técnica quanto na palavra cruzada do jornal. Ele pegava o jornal, palavra cruzada, e ia me ensinando a fazer. E assim, quando eu entrei na escola mesmo, eu já sabia ler por essa técnica do meu avô. Hoje eu acredito que me trouxe muita sabedoria, muita inteligência essa técnica dele, né? Porque era muito sensorial, né? E o meu avô foi o primeiro homem na vida que eu amei de verdade. E eu sinto muita falta dele. Ele veio a falecer, eu era bem pequenininha ainda, devia ter uns 8 anos. E logo depois também a minha avó faleceu, que também era uma pessoa que me amava muito, que era muito presente na minha vida, aquela que cuidava de mim, da minha irmã, para minha mãe trabalhar. E aí ficamos só nós 3, eu, a minha mãe e a minha irmã 3 anos mais nova que eu. O que minha mãe precisou fazer? Separar as irmãs, cada uma foi para um canto, né? E a minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 8 horas da noite. Ela era costureira, ganhava um salário mínimo na época e tudo começou a ficar muito desafiador, né? Naquela época, gente, não tinha Bolsa Família, não tinha nenhum tipo de benefício que o governo, né, nos concedeu à população de uns anos para cá. Então, era bem desafiador mesmo. Chegava assim no dia 24, dia 25, o salário da minha mãe acabava, não tinha mais. E a gente tinha que se virar, tinha que se virar mesmo, não tinha pão, não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha dinheiro para comprar comida, nada. Então, eu posso dizer que eu passei, assim, realmente fome mesmo, né? Hoje eu sei que falar isso hoje parece em alguns lugares não, tá? Então, nas grandes cidades parece uma loucura, mas naquela época era muito natural, principalmente onde eu morava, a gente não ter recurso financeiro, era natural. Então, muitas vezes eu achava que aquilo ali era a minha realidade mesmo. E aí o que aconteceu?
minha mãe separou as filhas, eu fui morar com um primo da minha mãe, que eu chamo de tio, Joel, em Nova Iguaçu. A minha irmã foi morar com os parentes dela, porque nós somos de pais diferentes, né? Com os parentes dela de São Passos, exatamente. Era perto, mas era longe, né? Não era perto, mas eu não tinha como ir visitar a minha irmã. A gente começou a se ver de 15 em 15 dias, uma vez, 2 vezes por mês, e foi uma experiência muito traumática, porque nós éramos muito ligadas, né? Muito ligados. Mas, enfim, era o que era, minha mãe precisava e eu fui morar com o Joel e a Janete. E eles me acolheram muito bem e eles me chamavam de agregada. Eu confesso que esse nome me incomodava um pouco, mas eu fingia que não ligava porque eles me acolheram bem, né? Tinha tudo na geladeira, coisa que antes eu não tinha esse costume. Iogurte, guaraná, refrigerante, eles tinham um estilo de vida muito bom. Por quê? Porque eles tinham uma fábrica, eles já eram empreendedores, né? Eles tinham uma fábrica de bonecas que funcionava no quintal da casa deles, no quintal mesmo. E aí, como era a minha rotina? Eu saía de manhã, ia pra escola, pro Colégio Monte Líbano. Nessa época eu não tinha tanta liberdade quanto eu tinha lá em Olinda. Em Olinda eu brincava muito, pique-esconde, pique-tá, pique-bola, pique-alto, pique-bandeira, né? A gente brincava de subir em árvore, enfim, caçar grilo, pegar aquele que brilha, vagalume. Mas em Nova Iguaçu eu já não tinha tanta essa liberdade. Então o que eu fazia? Eu ia pra escola, quando eu chegava, eu sentava, tomava banho, almoçava e ia trabalhar na fábrica do meu primo. Comecei a trabalhar numa fábrica de bonecas. Sabe essas bonecas bem caseiras antigamente, que eram cheias de isopor, bolinha de isopor? Então, eles faziam essa boneca. E aí eu comecei a ir pra lá e comecei a trabalhar nessa fábrica. Eu colava os olhos da boneca, né? Pegava assim, media direitinho, fazia um buraco, pegava o benzol, a cola e colocava. E eu tinha aí uns 7, 8 anos de idade. E nessa época, meu grande sonho era tomar um corneto. Meu grande sonho era... Eu via o comercial do corneto na televisão, eu queria muito um corneto. E aí passaram-se 2 semanas, meu primo, no final dessas semanas, me deu um dinheirinho. Ah, você fez o seu trabalho, trabalhou direitinho, toma aí um dinheirinho pra você. E quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, uau, já posso comprar o meu corneto, né? Era assim, a soma exata do corneto. Acho que sobrava um pouquinho, faltava, não lembro, mas sobrava um pouquinho, portanto que deu pra eu ir na padaria. E aí eu fiz a conta, dia de domingo, me arrumei toda e fui na padaria. Quando eu cheguei na padaria, a menina me deu o corneto, a padaria também estava cheia, ela me deu o corneto, mas ela não pegou o dinheiro na minha mão. Fiquei com o dinheiro na mão ali, esperando ela pegar, e ela não pegou. E aí o que aconteceu? Eu tinha que ir embora, né? Eu tinha que ir embora pra casa e eu não podia mais esperar. Eu sei que eu fui embora com dinheiro e com corneto. E aí eu pensei assim, nossa, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu já tinha vindo antes, né? Eu tinha vindo pegar esse corneto antes. E o sabor, o dinheiro na mão, eu fiquei muito encantada com aquilo todo. E esse episódio, esse fato, também me fez muito presente que aquele tinha sido o primeiro salário da minha vida. E que eu não precisava de dinheiro para nada. Engraçado, isso se perpetuou várias vezes na minha vida. Eu comecei vários negócios do zero sem dinheiro, né? Eu comecei vários projetos sem dinheiro ao longo da minha vida. Eu nunca pensei que a falta de dinheiro seria um entrave para mim. Eu sempre dava um jeito. Vamos supor, se eu quisesse fazer um curso, o curso lá, não tinha dinheiro na conta, eu dava um jeito, eu economizava, eu vendia alguma coisa. Eu nunca deixei que a falta de dinheiro fosse pedia emprestado para amigo. Eu nunca deixei que a falta de dinheiro fosse obstáculo na minha vida para eu fazer o que eu queria, nunca. E eu acredito que essa crença, que eu acredito que é positiva, veio desse momento, né? Porque eu não precisei do dinheiro para comprar o corneto, eu achava que eu precisava, mas na verdade eu não precisei. Aí cabeça de criança, né, gente? Eu tava ali, meu primo tinha me dado, falou, vai, mas volta em 10 minutos, eu não podia esperar mais, eu tava esperando a menina, né? Muitas pessoas falam assim, já que deu calote, mas não foi bem assim. Eu fui embora, levei o corneto, e isso fez eu perceber que eu não precisar, que o dinheiro não podia ser um entrave para mim, para eu conquistar as minhas coisas, né? Por isso que às vezes quando eu vejo assim, as pessoas dizendo para mim que não tem dinheiro, eu fico olhando, eu fico assim, como que nós colocamos barreiras mentais na nossa vida? Porque dizer que não tem dinheiro é uma barreira mental. Sabe? Dizer que não tem dinheiro é uma barreira mental. Muitas pessoas me escrevem, mandam direct no Instagram, mandam e-mails quando eu lanço alguma turma, algum curso. Já que eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. Mas isso muitas vezes é uma ilusão. Porque você diz que você não tem dinheiro para se desenvolver, mas você tem dinheiro para comprar uma blusa, para comprar uma cerveja, para pegar o Uber. Dinheiro tem. Às vezes a gente não prioriza o que é importante pra gente. A gente continua na bola de neve de achar que se desenvolver não é importante.
Então olha para isso, porque eu nunca deixo que o dinheiro seja um obstáculo na minha vida. Se eu quero alguma coisa, eu dou um jeito de comprar aquilo ali. Ou eu economizo, ou eu faço hora extra, ou eu faço serviço extra, ou eu crio um produto novo, ou eu crio um curso novo. Eu sempre dou um jeito de que o dinheiro não pode ser o obstáculo para eu fazer nada da minha vida. Essa é a minha crença muito forte e eu acredito que surgiu daí. Tá bom? Então, os anos se passaram, eu cresci e eu comecei a ficar curiosa de saber quem era meu pai. Eu não sabia quem era meu pai nessa época, né? Eu passei por muito bullying. Na época não tinha esse conceito de bullying. Hoje eu sei o que é bullying, mas eu passei por muito bullying porque dia de festa Ai, gente, Dia dos Pais, né? Eu não tinha o nome do meu pai na minha certidão, festa de Dia dos Pais nunca tive ninguém pra ir, nunca ninguém ia. Era um saco. Quando chegava essa época, era um saco, eu achava um saco, ficava revoltada, ficava chateada. Mas sempre levei na esportiva também. Nunca fui de ficar me lamentando muito, não. Mas aí eu comecei a ficar curiosa, né? Curiosa de quem era meu pai, de onde eu estava vindo. Porque nesse fato aí tem uma coisa bem importante que foi um outro marco na minha vida, que é a questão do pertencimento. A família da minha mãe é uma família muito amorosa comigo, todos eles são muito amorosos comigo, sempre me trataram com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, né? Apesar deles serem assim, tudo meio, sabe, não sei como é que eu vou dizer, desorientado na vida, a maioria gosta de beber, gosta de farra, fala palavrão, e são bem farristas, assim, mas eles sempre foram muito amorosos comigo, sempre, o amor não faltou ali. E a maioria também tinha um tom de pele diferente do meu, né? Eu era, até 7 anos de idade, eu era loira, né, loirinha, e meu tio, irmão da minha mãe, é um negão altão, né, e ele saía comigo na rua no braço, e as pessoas perguntavam pra ele, onde você sequestrou essa menina? Eu era muito diferente de todo mundo de onde eu morava. A maioria das pessoas de onde eu morava tinha uma pele diferente da minha, o cabelo diferente do meu, hábitos diferentes do meu. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de saber das coisas, de perguntar, de indagar, de questionar. E as pessoas ao meu redor, não, ninguém gostava de ler, as crianças não gostavam da mesma coisa que eu gostava, eu não tinha muita afinidade com as pessoas, né? Na hora de brincar, tinha afinidade, mas eu queria conversar, eu queria saber mais da vida, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu comecei a ficar curiosa para saber de onde eu saí, né? Eu não era muito parecida fisicamente com as pessoas da família da minha mãe. E aí eu comecei a perguntar pelo meu pai e aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acredito hoje que foi o universo confabulando. Eu tinha uma professora chamada Maria Helena e ela começou a me perguntar muita coisa na minha vida, sabe? Eu pequenininha, ela começou a me perguntar, você é filha da Aparecida? Eu falei, não, a Aparecida é minha madrinha. Eu sou filha da Jupira, o nome da minha mãe era Jupira, minha mãe já faleceu. E aí ela falou assim, interessante, porque eu pensei que você fosse filha da Aparecida. Eu falei, não, eu sou afilhada da Aparecida, eu vou muito na casa dela, mas eu sou afilhada dela. Tá, posso levar sua carteirinha? Aí a professora falou assim, posso levar sua carteirinha pra casa hoje? Eu falei, pode, né? Vai dizer não é professor? E aí ela levou a carteirinha. E depois eu fui descobrir que essa professora era prima do meu pai, eu não fazia a menor ideia. Ela levou a carteirinha porque ela ligou os pontos e ela levou pra casa dela. E aí o que acontecia? E a minha madrinha, eu ia realmente todo final de semana pra casa da minha madrinha, né? E ela me pegava e me levava. Isso foi depois daquele dia da festa. Acho que ela ficou com trauma, que ela me abandonou na festa. E depois ela começou a me pegar muitas vezes. E aí eu já tava com quase 11 anos de idade nessa época. E aí eu fui e comecei a perguntar pelo meu pai pra ela. Porque eu sabia que ela conhecia, já tinha escutado a história dela com a minha mãe, sabia que ela conhecia meu pai. E ela sempre disfarçava. Minha mãe, então, não falava nada. Nada. Minha mãe não falava nada sobre meu pai. A única coisa que minha mãe falou, escreveu o nome dele numa... Minha mãe tinha uma letra muito bonita, escreveu o nome dele assim no papel, Evaldo Reis. Mas eu não sabia onde procurar, naquela época não tinha rede social, não tinha nada, não sabia nem por onde começar. E aí eu comecei a encher o saco da minha madrinha. Me leva pra conhecer meu pai, mas eu queria mesmo, gente, era andar de carro, porque eu quase não andava de carro. E carro naquela época, tô falando de 2000 não, eu nasci em 75, 86 por aí, carro era igual uma nave espacial, a gente via um carro na rua, a gente saia correndo atrás do carro, era igual assim, cometa Halley. E a minha madrinha tinha carro, ela tinha uma posição social bem legal, ela tinha carro. E aí eu comecei a falar, me leva na casa do meu pai, me leva na casa do meu pai, criança, né? Aí ela um dia se convenceu de me levar. Tá, eu vou te levar. Eu acho que ela conversou com a minha mãe acabou deixando, ela não ia me levar se a minha mãe não deixasse. E aí, menina, olha só. Ai, que decepção. Era muito perto. Ela me pegou dentro do carro e fez assim, ó. Aí eu, já chegou? Já.
Meu pai morava de costas para casa da minha madrinha. Era assim, o fundo da minha madrinha era o fundo da casa do meu pai. Ou seja, a vida inteira, durante 11 anos, eu ia pertinho da casa do meu pai e não sabia que era ali. E aí eu cheguei num domingo, meu pai tinha 5 irmãs na época, 2 já faleceram. Minha tia Marilane, minha tia Luca, minha tia Leusa, minha tia Maria e minha tia Eliana. E cada uma com um casal de filhos, né? Só a Marilane e a Luca que não, mas a Maria tem um casal de filhos, a Eliana tem um casal de filhos e a minha tia Leusa também tinha um casal de filhos. Então era muita gente. Cheguei na casa do meu pai, era um domingo, na hora do almoço, mais ou menos ali por volta da hora do almoço. E quando eu entrei, eu olhei aquelas pessoas, as minhas tias, os meus primos, as minhas primas, eu fiquei assim, ó, uau! Eu fiquei muito impactada. E por que eu fiquei impactada? Porque todos eles eram fisicamente muito parecidos comigo. Muito parecidos. As minhas tias, então, a altura, a pele, o sorriso, o jeito. E ali eu me identifiquei visualmente, sabe? Coisa que eu não me identificava visualmente com a família da minha mãe. E foi uma experiência muito interessante que hoje também eu vejo que influenciou em muitas coisas na minha vida, principalmente na questão do pertencimento, de pertencer ao lugar, de se sentir bem em algum lugar. Por quê? Não quero julgar as pessoas, mas eles não me conheciam. Eles me trataram com carinho, me trataram com receptividade, mas eles não me conheciam. E eu não sentia que havia amor ali, né? Como havia amor na família da minha mãe. Então, eu me via fisicamente falando, mas eu não me sentia amada. E eu também não conseguia amá-los como eu amava a família da minha mãe, porque eu caí de paraquedas numa família que já existia. E isso perpetuou por alguns anos. Então, isso feriu muito no meu pertencimento. Durante muitos anos da minha vida, eu não me senti pertencente a clube, igreja, trabalho. Eu ia para os lugares, mas eu sentia que eu estava... Como é que eu vou dizer para você? Eu sentia que eu era meio que ovelha negra, sabe? Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar não era... E, nossa, acontecia coisa assim comigo muito desastrosa em relação a isso. Ó, vou dar um exemplo. Eu sempre almoçava no mesmo restaurante em Ipanema, quando eu trabalhava. Isso antes e depois, tá? Sempre almoçava no mesmo lugar, eu chegava e sentava no mesmo lugar. Aí teve um dia que o rapaz falou assim, não, você não pode ficar aqui não, você vai ter que levantar. Eu, como assim? Não, você não é o seu lugar. Na mesma semana eu peguei um ônibus para Búzios com a minha filha, a menina me vendeu a passagem errada, eu tive que sair do ônibus, que aquele não era o meu lugar. Então eu sentia essa coisa de não é o meu lugar, que não é o meu lugar, muitas vezes. Isso impactava muito na minha vida pessoal, minha vida profissional, muito. Eu me sentia incomodada quando eu ia visitar alguém, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você tá conseguindo acompanhar o que eu tô dizendo, mas era muito forte isso em mim e eu percebo que surgiu nesse momento. E a minha relação com meu pai foi uma relação assim, bem desafiadora para mim. Aconteceram algumas coisas que nós tínhamos maneiras de pensar diferentes, né? A gente tinha acabado de se conhecer e nós tivemos alguns percalços ao longo desse caminho e hoje a nossa relação tá bem melhor. Depois que eu procurei o desenvolvimento pessoal, nossa, melhorou muito, aprimorou muito a minha relação. O meu filho mais velho é muito ligado no meu pai, a minha mais nova, mas nem tanto, porque a gente mora distante, né? Então melhorou muito a minha relação com meu pai ao longo dos anos, mas no início foi bem desafiador. Conhecer um pai aos 11 anos de idade é um desafio. Eu não sei se você passou por isso, se você já conheceu alguém que passou por isso, mas conhecer o pai, né? O pai eu fui apresentada para meu pai. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou sua filha. Foi mais ou menos assim que aconteceu num dia de domingo. Então foi um desafio bem grande para mim, acredito que para ele também. Nós já conversamos bastante sobre isso, mas com o passar do tempo nós fomos curando as feridas, conversando, se aprimorando e hoje a nossa relação está bem melhor. Eu não sei como seria se eu tivesse conhecido ele já no meu nascimento, se nós tivéssemos crescidos, né, realmente como pai e filho. Eu não sei como seria porque eu não experimentei. Eu sei como é a minha relação atual. É uma relação que eu consigo administrar bem, né, que a gente consegue administrar. Outro dia, inclusive, ele me ligou pedindo meu apoio, eu pude ser a coach dele, foi bem emocionante, muito legal. Eu gosto quando acontece isso na família, né, que eu posso apoiá-los de uma forma diferenciada, né, não somente dando conselho, mas escutando, usando todas as ferramentas do meu trabalho. E aí passaram-se alguns anos e aconteceu um outro marco também importante na minha vida, quando eu estava mais ou menos... Aí nós voltamos a morar com a minha mãe e com o meu pai, depois de quando eu conheci meu pai, eles voltaram a morar juntos, por incrível que pareça. Depois de 11 anos que eles nem se viam, não se falavam, eles voltaram a morar juntos, durou um pouco tempo, mas foi muito bom porque nós viemos morar no bairro de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, que era um bairro que eu morei durante muitos anos.
E eu gostei muito de morar naquele bairro, porque Anchieta era uma mistura de Olinda com Nova Iguaçu. Já tinha muito progresso, mas tinha um pouco também de brincadeira. Eu conseguia brincar na rua, jogar vôlei, brincar na rua, andar mesmo, pique-esconde, pique-cola, pique-tá, né? Eu resgatei aquela infância minha ali próximo da minha adolescência. Fiz amigos muito legais, amigos que eu tenho até hoje, nessa época, que estão comigo até hoje aí na jornada da vida, há mais de 30 anos. Então eu tenho muitos amigos de infância, eu gosto muito eu me orgulho de ter amigos de longa data. Eu acho que a pessoa, quando ela tem amigos de longa data, pra mim é um sinal de caráter, né? Quando a pessoa tem um amigo de longa data. E eu também tenho amigos recentes, eu faço amigos com facilidade. Eu sou uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, no mesmo tempo eu acho que são poucos assim, os que realmente eu posso falar que são meus amigos de verdade. Então, passaram-se alguns anos, eu fiquei adolescente, e aí a minha mãe sozinha, com 2 filhas, porque logo depois ela se separou do meu pai, né? Por motivos óbvios não poderia dar certo. E minha mãe conheceu uma pessoa, um senhor já, e ela nos comunicou que ela iria morar com ele. Eu tinha por volta dos 14 anos. E aquilo também foi muito impactante para mim. Por quê? Imagina você, uma adolescente de 14 anos, se formando, né? Ali na puberdade e tudo mais, e a sua mãe chega pra você e fala: nós vamos morar na casa de uma outra pessoa, de um homem que eu nem conhecia, não sabia nem quem era, gente. Eu falava assim: como assim, mãe? Minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde com o conhecimento que ela tinha naquela época, né? E aquilo me impactou muito, porque eu me sentia assim, um móvel, sabe? Eu me senti alguém que não tem controle da própria vida, né? Vou mudar você, vou tirar você daqui, vou botar você aqui. Eu não conhecia aquela pessoa. Foi uma experiência boa. O meu padrasto Adelmo era uma pessoa maravilhosa, nos ajudou muito financeiramente, emocionalmente também, terminou de nos criar, mas não tinha, como é que eu vou dizer, afeto, né? Eu não consegui desenvolver o afeto por ele, porque eu me sentia muito incomodada não ter a minha privacidade, não saber se aquela casa era minha, se não era, como eu deveria me comportar. Foi um tempo bem desafiador. E aí eu conheci um jovem, e na época, assim, a minha saída para aquela situação que me incomodava muito foi me casar. Eu me casei aos 17 anos, tive meu primeiro filho no mesmo ano, que é o Gabriel, que hoje está com 27 anos, que é a minha joia, minha amorosidade, assim. E ali eu comecei a ter uma outra visão de mundo, né? Quando você é mãe aos 17 anos, né, o seu mundo muda, o seu mundo modifica. Logo depois eu comecei a trabalhar, já engatei, né, na minha carreira e comecei a fazer minha faculdade também. Eu cursei História e depois eu comecei a crescer na carreira e os anos se passaram. Eu trabalhei em alguns hotéis aqui do Rio de Janeiro, no ramo hoteleiro. Peraí, vou voltar. Os anos se passaram, eu trabalhei na hotelaria aqui no Rio de Janeiro durante muito tempo e depois eu comecei a ficar muito incomodada, né? Muito incomodada com a minha situação e trabalhando de dia, de noite, carnaval, réveillon, não sei se você já trabalhou no ramo da hotelaria, mas você não tem vida, né? Eu praticamente não vi o meu filho crescer, aquilo me incomodava muito e um belo dia eu fui pedir demissão. Parei de trabalhar, eu tinha ali por volta de 30 anos, eu tinha uma reserva, que eu chamava na época de reserva de emergência. Não tem a reserva de emergência, guarde dinheiro, mas não chame com esse nome. Porque logo depois que eu pedi demissão, aconteceram muitas coisas na minha vida, minha família sofreu um acidente muito, muito forte, né? Nós precisamos sermos descapitalizados, aconteceu muita coisa durante esse período. E eu também fiquei grávida da minha filha Helena, que agora tem 14 anos. E foi quando eu resolvi realmente que eu mudaria de ramo, mudaria de vida. E eu comecei a trabalhar numa outra empresa aqui no Rio de Janeiro, que eu conto essa história das minhas webséries, né? Eu conto a história das webséries, porque senão esse vídeo aqui vai durar assim, 45 anos. E eu detestava esse trabalho, apesar de ser um trabalho que me trazia uma boa remuneração financeira, me permitiu pagar a faculdade do meu filho, morar numa casa boa, comprar meu carro, viver a vida de uma forma, né, confortavelmente financeira confortável, que é importante para mim, é importante para todos nós, na verdade, né? Mas eu não gostava do trabalho, não gostava da equipe, não gostava do ambiente. Eu fiquei lá 7 anos e eu fui adoecendo, fui ficando uma pessoa infeliz, né? As pessoas começaram a me perguntar: o que está acontecendo com você, Jaque? O que houve? Eu ficava muito séria, muito mal-humorada.
E eu comecei a ter síndrome do pânico também, tive várias crises de síndrome do pânico, eu ficava muito doente, minha garganta ficava inflamada, e hoje eu entendo que era uma forma do meu corpo se defender daquele ambiente, né? Que era uma forma do meu corpo dizer que aquilo ali não estava funcionando mais. Mas eu não tinha muita saída, né? Eu não tinha muita saída, porque o salário que eu ganhava ali, eu não ia ganhar em outro lugar, eu já tinha um patamar de vida que não tinha como abrir mão daquilo, né? E aí eu comecei a procurar ideias, procurar formas, procurar jeitos de me desvencilhar. Eu queria empreender, mas eu não sabia o que era empreender. Eu não sabia o que era abrir um negócio, como que eu fazia, de que, né? A não ser meu primo Joel, e na verdade nessa época ele já tinha fechado a fábrica de boneca, mas eu nunca tive ninguém da minha família que empreendesse. Minha família tem militar, professor, família do meu pai, né? Tem muito professor, tem médico, tem alguns profissionais liberais, a família da a maioria são professores. A família da minha mãe é pedreiro, faxineira, militar, tem muitos militares também, mas empreendedor não existia, então eu não sabia nem por onde começar, o que fazer e tudo mais. E ali estava começando a questão da internet, né? E eu comecei como eu tenho muitas amigas que moram fora, eu abri um Orkut, por conselho da minha amiga Márcia. Eu resisti bastante, porque eu achava que internet era uma coisa de gente que não tinha o que fazer, e eu era muito ocupada na época, eu trabalhava, estudava, tinha filho pequeno, eu achava que internet era coisa de gente que não tinha o que fazer. Olha só, que engraçado, né? E aí a Márcia insistiu, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela já quebra o Orkut, porque lá por lá a gente vê os nossos filhos crescerem. Quando ela falou isso, ela conquistou meu coração, porque você vê os filhos das suas amigas crescerem longe, né, bem delicado. Falei, tá, vou abrir. Aí abri o Orkut, aí tinha aquela coisa de comunidade, né? Falei, gente, o que é comunidade? Aí eu fui, comunidade. Aí eu liguei pra ela, falei, mas que negócio é de comunidade? Aí ela falou assim, Jaque, é tipo assim, o time que você torce, tá, Flamengo. Mas aí eu fui na comunidade do Flamengo. Qual é o time qual é o lugar que você mora? Anchieta. O livro que você leu. Aí quando eu olhei pro lado, eu tava lendo The Secret, da Rhonda Byrne. Eu tava nessa vibe já. E aí eu falei, já sei, vou entrar na comunidade The Secret. Já entrei, eu amei. Era de madrugada, gente. Eu lembro que eu fiquei apaixonada, porque tinha uma moderadora, era tudo muito bem organizado, sabe? E eu amei a comunidade. Comecei a participar ativamente, né, voluntária, porque a comunidade era assim, tinha mais de 100 mil membros, gente, olha só. Isso, eu tô falando de 96. 95 para 96. 100 mil membros da comunidade do Orkut The Secret. E aí eu fiquei encantada com a comunidade, achei muito organizada, top, comecei a estudar, a ler muito. E ali eu conheci Napoleão Hill, Joseph Murphy, Deepak Chopra, Abraham Hicks, Louise Hay. E eu tinha muita resistência a Louise Hay. Muita resistência. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma dificuldade de dirigir nessa época. Meu sonho, minha maior motivação, da vida era voltar a dirigir. E aí quando eu voltei a dirigir, eu voltei através do livro da Louise, né? O Você Pode Curar Sua Vida. Eu fiz Você Pode Curar Sua Vida exercício. Eu fiz os exercícios ali de mitos e fobias. E aí eu voltei a dirigir, foi mágico, maravilhoso. Quando eu voltei a dirigir, eu falei, gente, agora eu posso criar o que eu quiser da minha vida, de verdade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar, e a minha irmã falou do coaching, eu busquei o coaching, fiz a minha primeira formação, consegui, né? Como eu falei pra você, eu nunca permiti que dinheiro fosse impeditivo pra mim. Era 7 mil reais na época, eu não tinha dinheiro, mas eu cortei net, a melhor coisa que eu fiz na vida, cortei Sky, era Sky na época, cortei Sky, cortei salão, cortei roupa cara que eu comprava, que eu gostava de comprar, eu gostava de fazer o cabelo no verno e parei, economizei mesmo para poder fazer meu curso de coaching. E aí eu fiz, me apaixonei, fiz outro, e um belo dia eu cheguei pro meu patrão e falei, olha, eu já trabalhei aqui para você há 7 anos, sempre fui uma boa funcionária e eu gostaria muito de ser mandada embora agora porque eu quero criar meu próprio negócio. E ele me mandou embora com todos os meus direitos, mas para isso acontecer eu precisei fazer meu trabalho mental, as afirmações, as visualizações, sempre quando eu quero alguma coisa grandiosa eu faço um trabalho muito intensivo do novo pensamento em mim mesma, né? Quando o dia que você for minha aluna, você vai conhecer essas ferramentas e você vai saber também aplicar em você. E aí ele me mandou embora, eu abri a minha empresa, que é a minha empresa que
Hoje já desenvolveu aí centenas de pessoas através da internet. Eu comecei a atrair pessoas que moravam em outros países. A princípio foi nos atendimentos individuais, fazia muito atendimento individual no Skype. Atendi muito. Depois eu comecei a fazer evento presencial aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu não faço mais tanto evento presencial. Estou muito focada na internet, mas também não tanto nos individuais, mais nos cursos e treinamentos online, né? Tanto no Novo Pensamento quanto no de lei da atração para dinheiro. E mais o que? Hoje meu filho cresceu, tá casado, ele mora com uma menina, né? Ele não gosta que eu fale que ele é casado. Ele mora com uma menina que é a minha joia, que é a minha nora Carla. Eu moro aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, com a minha filha Helena, que é a minha outra joia, que é maravilhosa. A gente compartilha a vida, é a minha melhor amiga. É muito interessante, né? Que esses dias a gente estava almoçando juntas aqui. E ela olhou pra mim e falou assim: mãe, você já percebeu quanto você é maravilhosa? E foi muito legal eu ter essa visão da minha filha mediante a mim, não por ser minha, eu amei, não por ser a minha, mas pela forma como nós criamos o nosso relacionamento. Eu não lembro da minha mãe ter esse relacionamento comigo. Minha mãe era muito crítica, como eu falei aqui, ela fez o melhor que ela pôde com o conhecimento que ela tinha. Mas os nossos pais, no geral, foram muito críticos, né? Não se desenvolveu o hábito de elogiar. E graças a Deus, hoje, a nova geração tá com esse hábito de elogiar, de empoderar, né? De olhar mais para as habilidades, mais para aquilo que a gente tem de bom do que para aquilo que a gente não tem de bom ainda. Então, hoje, é isso que eu faço. Eu amo meu trabalho, eu descobri a minha missão depois de muito procurar, gente. Eu procurei muito, não tinha como é hoje esse manancial de conhecimento, esse manancial de treinamentos online, não tinha. Eu fiz muita coisa sozinha, procurei muito sozinha, fiquei anos, mas você não precisa, você pode encurtar muito seu caminho ao fazer os treinamentos. Eu indico muito que você faça, não só os meus, mas que você sempre esteja se desenvolvendo. Não basta só ler livro, gente. Eu li livro, tive saltos no livro, mas não basta só ler livro. Tem uma hora que você tem que ir além, tem que fazer mais. Existem pontos cegos nossos que só uma outra pessoa é capaz de enxergar, nos ouvindo atentamente. Existem saltos que a gente só consegue perceber realmente quando a gente se doa para um treinamento, quando a gente pega o nosso dinheiro do nosso bolso e investe na gente mesmo. Porque toda vez que eu invisto num treinamento, eu não estou investindo na pessoa, estou investindo em mim, no meu merecimento. Estou investindo na minha jornada, estou investindo nos meus saltos. E é fato. Se você for me perguntar agora, Jaque, qual é o maior conselho que você pode dar para alguém que você acredita que funcionou para você? Invista em você mesmo. A partir do momento que eu comecei a investir em mim mesma, gente, a minha vida deu um salto, né? Hoje eu tenho qualidade de vida, eu moro num dos lugares mais bonitos do mundo, eu moro num apartamento que é o ideal para mim, para o meu momento, eu tenho centenas de alunas que me amam, que me mandam vídeo de depoimento, que além de investir no meu trabalho, né, também falam bem do meu trabalho para outras pessoas, que acabam às vezes também se tornando assim minhas amigas, né? Eu tenho uma sócia que me apoia incondicionalmente, nós nos apoiamos incondicionalmente nas nossas, eu chamo a gente de aventureiras da criação. Nós somos aventureiras da criação, a gente cria cada coisa, gente. O dia que sair a nossa biografia, nossa senhora, sai de baixo. Sai de baixo o dia que sair a nossa biografia. Então, tem a minha sócia, tem meus filhos que são incríveis. As pessoas que me seguem na rede social, eu sou tratada com muito carinho na rede social. Eu nunca tive um problema na rede social. Eu acho que isso também é maravilhoso, né? Outro dia um rapaz entrou lá falando algumas coisas, mas é muito raro acontecer. É muito raro mesmo. Então, vou dar um exemplo também. Nos meus cursos eu sempre dou garantia, né? Olha que interessante, dou garantia mesmo, 30 dias, você pode assistir o curso todo, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Um novo pensamento nunca aconteceu. Não, uma pessoa pediu garantia, até hoje. Todas as turmas, uma pessoa pediu garantia, que ela teve uma questão financeira, né? E eu não tenho nenhum medo de alguém chegar pra mim e falar, assistir o curso todo, falar, agora eu quero o dinheiro de volta. Nenhum, eu não tenho, eu não atraio uma pessoa que vai ter que tem esse pensamento. Não entra na minha vibração, não entra mais no meu alinhamento, né? Como eu não contei pra vocês, porque esse vídeo aqui demoraria uns 3 dias, mas ao longo da minha vida eu passei por abuso, né? Fui abusada fisicamente, sexualmente, e eu sei que onde eu tava com a cabeça, o que estava se passando pela minha cabeça para atrair aquilo ali. Então eu fui trabalhando isso ao longo da minha vida, né? Trabalhando meu ponto de atração. Toda vez que algo
algo que eu considero, entre aspas, ruim me acontece, eu me pergunto, qual foi a minha responsabilidade nisso? Onde está a minha... Por que eu queria isso para mim? Para que eu queria isso para mim? O que eu tenho que aprender aqui? Outro dia eu tive uma desavença com uma amiga minha. Eu fiz um comentário na rede social e ela não gostou e ela me chamou minha atenção e eu fiquei emocionada, eu chorei mesmo. Até é surpreendente que eu chore, até as minhas amigas falam, nossa, você chorar? Mas eu chorei mesmo, fiquei muito magoada e aí eu me perguntei qual foi o meu ponto, qual é o meu ponto de atração? O que eu estava intencionando? Qual era a minha intenção por trás daquilo ali? Então nunca tem a ver com o outro, gente. Se eu puder deixar aqui, mediante toda a minha história, tudo que aconteceu comigo, como se desenrolou tudo, se eu puder deixar uma dica para você, um aprendizado investe em você mesmo. Segundo nunca leve nada pro lado pessoal, nunca é para você, tem a ver com a pessoa. Terceiro sempre que acontecer alguma coisa com você, alguém te der um fora, alguém fizer alguma coisa com você, alguém te abandonar ou te xingar, qualquer coisa que alguém pergunte para você, qual era o meu ponto de atração naquela época? O que eu estava intencionando de atrair naquela época? Será que eu também não estava querendo tirar vantagem? Será que eu também não estava me diminuindo perante aquela pessoa? Porque as pessoas, elas entram no nosso ponto de atração, de vibração, quando estão na mesma ressonância. Fica atento a isso. Então, se eu puder deixar esses ensinamentos para você, serão esses. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha história, essa parte da minha história. Quem sabe eu faço um vídeo 2, né? Com a segunda parte da história. Se você quiser um vídeo 2, fala aqui que eu faço a continuação da história de Jaqueline Salles. Muito obrigada. Se você ainda não está inscrito nesse canal, chegou até aqui no final, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui, se inscreve, passa esse vídeo para outras pessoas se você achar que vai inspirá-las a ter uma mudança de vida, ter uma transformação, vai inspirar alguém a melhorar o dia dessa pessoa, tá bom? Eu sou Jaqueline Salles, conto com você. Até breve. Tchau, tchau.